Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia, Deus abençoe. Senhora, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, diante do Teu altar, diante do trono do Cordeiro. Temos confiança no que Tu tens feito, Senhor. Estamos pacificados em Ti, Papai. Graça nós te damos, que o Teu Espírito sempre nos socorre. Tu és fiel. Senhor, que Tu venhas trazer a Tua palavra, a linguagem, ó Pai querido, que será acessível a nós, para entendermos os fundamentos dessa graça que Tu queres, Pai querido, trazer a revelado nos nossos corações, para que possamos sair desses lugares, ó Pai, antigamente assolados, ó Deus, para que as rupturas da nossa vida sejam restauradas, Pai, e possamos ser para Ti como uma cidade bem edificada, e nos transformarmos, ó vida, agora como uma cidade edificada no monte, onde todos possam ver, ó Pai querido, a Tua glória, e se achegarem a Ti, porque esse é o nosso desejo, que as almas se convertam a Ti, por amor de Ti, Senhor, por saberem, ó Rei da Glória, que estar em Tua presença é o melhor, Pai. Por isso, vem e nos enche do Teu amor, da Tua graça, a tua bondade. Queremos estar nesse lugar de amor, meu Deus, em nome de Jesus. Guarda, livra cada casa, cada família aqui representada, a vida do nosso filho Mateus, ó Deus, guarda a cada um de nós, porque cremos que o teu nome é santo, o teu nome é poderoso, o teu nome fará coisas grandes e firmes a nosso favor. Tu és Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O pastor Alexandre precisou dar uma saidinha, logo estará conosco novamente. Amados, hoje nós vamos falar mais uma vez, né, a respeito da sobreposição de personalidade através da idolatria. Depois o pastor vai falar a respeito da sobreposição de Noemi pela morte, por conta dos mortos. Quero trazer algo ali em relação à vida de Noemi para que possamos ficar dentro do tema. Amém? O nosso tema, o nosso assunto é a iniquidade de outros dentro de nós. Ou seja, algo aconteceu e acessou a nossa vida, e nós fomos alimentando aquilo, e aquilo se transformou numa outra personalidade, e essa personalidade está concorrendo com a nossa personalidade. Ela está ali procurando alcançar os lugares de decisão, os lugares onde ela possa sentir, onde ela possa pensar, onde ela possa ter vontades diferentes da nossa. Então, entenda bem do que estamos falando. Não estamos falando simplesmente, por exemplo, de uma Noemi que se achega num momento da sua vida e ela se permite tocar pela raiz de amargura, tanto é que ela fala, chame-me amarga, não é? Por aquele momento. O problema é que essa personalidade dentro de Noemi, por alguns momentos, ela cresceu e ela tomou poderes de decisão a ponto dela argumentar com as suas duas noras. E uma, ela fez desistir de andar com ela. Então, é desse tipo de coisa que estamos falando. A morte perseguiu tanto a vida de Noemi, no caso, vamos colocar assim, né? E ela não conseguiu liberar a morte e os mortos, que é isso o pastor Alexandre vai falar com mais propriedade, e ela se transformou em uma pessoa amarga por aquele momento e argumentou com Ruth para que deixasse de seguir o caminho que estaria com ela. É desse tipo de manifestação que estamos falando, que às vezes começa a conversar conosco mesmo, dentro de nós, para nos levar a um caminho de assentarmos naquela sombra da morte, aquele caminho de acharmos que não tem mais solução, que é melhor pegarmos outro destino, voltar para casa, voltar para o Egito. E o Senhor está nos propondo que venhamos a sentenciar esse tipo de pessoa que se levantou dentro de nós. Então, aqui nós vamos falar a respeito daquilo que a palavra de Deus fala no Salmo 115. Torne-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então, observe que, às vezes, nós fazemos o ídolo dentro do nosso coração. Não é só uma questão de confiança. Não é só uma questão de que, por exemplo, meu pai me passou esse tipo de devoção, esse tipo de veneração, esse tipo de, entre aspas, fé. Meu pai, minha mãe, minha família me passou um poder de crer. Não é só disso que eu estou falando. Eu estou falando de nós permitirmos que essa cultura se arraigue dentro de nós a ponto de modificar nossa maneira de pensar, de agir, de falar, de sentir, ou como fala aqui, olhos, mãos, bocas, pés e nariz, e se torna exatamente como era aquilo que nós construímos, fizemos com as nossas próprias mãos. Então, Deus está falando, é isso que eu quero que vocês venham a sentenciar nesses dias de aprendizado. Eu quero que vocês se tornem sozinhos dentro de vocês mesmos.
O máximo que vai ter dentro de você é o seu cônjuge, sem as iniquidades dele, sem a transgressão dele, sem o pecado dele. Vai ficar dentro de você a nova criatura. Sim, pastora, mas o meu esposo, ele não é nova criatura, mas você como santa, você como santo, vai estar ali, né, lutando pelo seu cônjuge. E com certeza o Senhor vai fazer algo, inclusive uma direção em relação a como você deve proceder em relação à vida do seu cônjuge. E nós temos que estar pacificados diante disso. Então, amado, o que o Senhor está nos chamando para fazer é permitir que Ele arranque de nós todo tipo de personalidade que entre em nossas vidas e queira assumir o lugar de exclusividade que Deus deu para nós na nossa formação, na nossa criação. Então, essa é a abordagem desse assunto. Alguém que se levantou dentro de nós. Nessa etapa, estamos falando a respeito de ídolos que levantamos. Na etapa passada, nós falamos da pessoa que entra nas nossas vidas através da sexualidade. Então, agora, nesse tempo, é através da construção, a feitura daqueles que nós damos autoridade para reger, gerenciar a nossa vida, porque começamos a confiar neles. Amém? Então, o pastor Alexandre aqui já vai falar de Noemi, de Ruth e dessa sobreposição. E aí, se der tempo, não é? Aí a gente fala do restante em nome de Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Amém. Irmãos, então, assim, a parte de Noemi e de Ruth, a gente já tem pregado sobre isso e tem pouca coisa, eu creio, para acrescentar, mas tem gente nova aí, nós vamos procurar abordar da maneira mais simples e objetiva possível. Sim. Dentro desse quadro, nós percebemos que essa mulher, ela foi ficando sobreposta por essas mortes e ela verdadeiramente chega um ponto da vida dela onde ela já perdeu o marido, já perdeu os 2 filhos, e ela então vai fazer aí esse discurso, né? Ela vai conversar com as noras, que a pastora estava falando agora há pouco, a respeito da realidade dela. Ela estava falando, olha, não tem mais jeito, acabou, eles morreram, volte para suas casas, vão embora, eu vou para lá, se vocês ficarem comigo, mesmo que eu tivesse filho, vocês iam esperar eles crescerem, vai que pode nascer homem, pode não nascer. Então ela foi argumentando tudo aquilo. E toda essa argumentação, ela é verdadeiramente uma argumentação de uma alma totalmente amargurada, que nós estamos falando de raiz de amargura, e que essas amarguras elas foram nascendo desde as mortes, mas ela já tinha uma trajetória de dor, porque o projeto dela não deu certo. Nós precisamos entender que o marido dela provavelmente tomou uma atitude precipitada e, ao ir para uma outra terra, o projeto não deu certo. Eles estavam fora da rota. Para mim, eles estavam fora daquilo que Deus realmente tinha planejado. E aí começa uma marcas de derrota, que é o que vai fazendo com que a nossa vida fique nesse mundo de raiz de amargura. Então, tem muitas coisas na nossa vida hoje com árvores frondosas e muito frutíferas que começaram justamente porque nós saímos da rota. E aí isso começou a trazer raiz de amargura. Então, decisões que você tomou, decisões que você não tomou, coisas que te prometeram, coisas que você prometeu, coisas que não cumpriram com você, que você não cumpriu com as pessoas, coisas que você esperava de Deus, que não aconteceu, mas que Deus não tinha falado nada. Você inventou isso, você projetou isso, você se auto-ministrou, você se auto-profetou, você se auto inventou uma moda, você criou um mundo imaginário para você dentro das coisas de Deus e de repente você se viu, como a gente vê pessoas, às vezes a gente vai conversar com uma pessoa ou outra e a pessoa está totalmente no mundo imaginário, mas dentro da igreja, dentro de um contexto evangélico. Então, dentro da palavra de Deus, ela cria um mundo imaginário. Então, ela se vê, ela se projeta, ela já. Mas não é uma coisa assim, um sonho, não é buscar um episcopado, não é algo assim legítimo, que a pessoa tem uma trajetória. É aquilo que o apóstolo tem ensinado esses dias a respeito das coisas rápidas, a respeito da loteria. Eu jogo na loteria porque amanhã eu vou amanhecer rico. Então a pessoa ela quer um negócio que ela de repente ela já fez isso aqui, a vida dela já mudou e isso vai trazendo marcas e amarguras e nós achamos então Deus culpado, a igreja culpado, líderes culpados e toda essa trajetória que a gente vai saindo.
Esses dias eu estava vendo um estudo que na década de 80 as pessoas aplicavam dinheiro nos Estados Unidos com uma calma, uma tranquilidade para ver um resultado ou para mexer naquilo dali 5 anos. Então eles aplicavam o dinheiro, dali 5 anos eles iam ver o que aconteceu. E eles esqueciam daquilo. Então eles tinham um tipo de procedimento. Nos anos 2000, 2000 e pouco, eles começaram a aplicar para 6 meses. E hoje eles querem coisas rápidas. Eles querem comprar uma ação que vai estourar e que hoje eles aplicaram 100 mil e que amanhã eles têm 180. Por quê? Nós nos perdemos da espera, nós nos perdemos da plantação. Nós estamos achando que a semente ela é obrigada a frutificar no nosso tempo. Então as pessoas aplicavam e elas sabiam, elas tinham uma consciência, ou pelo menos elas tinham um princípio bem aplicado na vida delas, que uma semente ela leva um tempo para germinar. Então elas davam 5 anos para aquela semente germinar. Depois passaram a dar 6 meses e agora elas não dão mais tempo. E de repente, dentro disso, dentro dessa semente que você projetou, que ela tinha que ter nascido antes de ontem, e ela não nasceu, nasce uma raiz de amargura. E aí nós começamos a alimentar aquilo, e aquilo começa a criar um volume, ela vai nascer, ela vai se tornar uma árvore, e ela vai dar frutos, e de repente nós estamos nos alimentando demais desses frutos da amargura, que Sim. começou com uma raiz. Então, no quadro de Noemi, ela estava ali, ela foi para uma terra, e ela teve a sorte de conhecer duas moças, dos filhos conhecerem, e aparentemente duas moças boas, duas noras que realmente assim foram boas esposas, foram boas noras, porque ela dá ali um testemunho. Ela agradece a ambas, ela fala, ó, vocês foram boas comigo, com o falecido, mas agora acabou. Então a amargura ela vai sempre trazer uma ruptura, ela vai trazer ela vai quebrar um processo porque ela não consegue enxergar até o final da história, porque para ela acabou ali. A amargura ela vai fazer com que nós entendamos que o negócio acabou aqui. Então você vai ter na sua vida agora, facilmente você vai detectar, pastor, tem algo na minha vida que acabou. É aqui. E pode ser que acabou, mas pode ser uma raiz de amargura. Pode ser um fruto de amargura que você está comendo e que faz você fazer a leitura fora, contrária àquilo que Deus está operando. Porque Deus estava operando na vida de Noemi para levá-la de volta para casa. De repente, nós estamos nesse processo voltando para casa e nós não estamos entendendo porque as mortes gritam demais aos nossos ouvidos. As dores de morte, aquelas dores de sofrimento que fizeram com que a raiz de amargura brotasse e virasse agora uma árvore, os frutos, elas gritam. Então, nos ouvidos de Saul, ontem nós falamos que aquela música dos 10 milhares era uma frequência muito alta no ouvido dele, espiritual. E na vida de Noemi, havia uma frequência muito alta de sepultura, de sepulcro, de morte, porque era o marido e os dois filhos. Então tinha uma frequência de morte sendo liberada. Morreu, morreu, acabou, fim de ciclo, interrompe, não vai dar mais nada certo, porque a morte estava querendo fazer com que ela ficasse uma viva morta. Na verdade, a morte estava querendo estabelecer a sobreposição que veio sobre a vida de Noemi foi exatamente isso. Noemi, entenda, você morreu. Porque o teu marido morreu, os teus filhos morreram, não tem mais futuro para você. Você não tem mais provisão, você não tem mais provedor, você não tem mais ninguém responsável por você. Noemi, acabou. E ela foi absorvendo aquilo, ela começou a ficar sobreposta por aquilo, porque ela não se desvencilhou da amargura, ela não se desvencilhou dessa raiz, e ela continuou então nesse ambiente. E uma nora então vai embora, como a pastora disse há pouco, e a outra fala para ela: não adianta, amargura, você pode falar o que você quiser, que eu vou ficar aqui. Porque Noemi quer dizer agradável, e Mara quer dizer amargura. Quando ela chega lá na terra dela, ainda ela não está curada. Porque as mulheres falam assim: não é essa Noemi? Aí ela fala: não me chama de Noemi, me chame Mara, porque eu estou amargurada, eu estou amarga. E ela tinha como a mão do Deus Todo-Poderoso descarregada sobre ela. Então, uma das amarguras de Noemi era justamente ter a marca de um Deus poderoso que não guardou o esposo, não guardou os filhos, não guardou a sua vida, e ela servia a Deus, e ela não desiste desse Deus. Ela não abandona esse Deus, que é o mesmo caso nosso e seu. Você não desistiu de Jesus, mas você está amargurada. Você não desistiu de Jesus, mas você está amarga.
Você não abandonou a fé, você não saiu da igreja, você não deixou de servir a Deus, você prega, você louva, você ora, você lê Bíblia, você jejua, você aconselha, você atende, você tem uma vida cristã. Você não quer largar de Jesus, mas você está amarga. E tá falando, não é essa fulana? Não me chame disso, me chame amarga, porque eu tô amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso descarregou a mão sobre mim. E nós estamos, então, muitas vezes debaixo desse tipo de manifestação. Parece que o Deus Todo-Poderoso descarregou a mão sobre nós. Ele nos escolheu para ser um espetáculo de vergonha e vexame na terra. Para as pessoas olharem e falar: olha lá o crente que só passa vergonha. Olha lá o crente que não dá nada certo. Olha lá o crente que só acumula morte. Olha lá o crente que vai para lá e vem para cá. Olha lá o crente, olha lá o crente. Então você e eu somos alvos muitas vezes dessas falas. Olha lá o crente, mas não é crente? Essa Fátima não é crente? Quantas vezes nós ouvimos isso na família, em amigos e até muitas vezes, né, em irmãos de igreja? Ah, mas vocês não são crentes? Vocês não são pastores? Você não é diácono? Você não está na igreja de segunda a segunda? Você não mora dentro da igreja? Você. E cadê esse Deus? E isso vai trazendo um ambiente de amargura. E Noemi, ela não conseguiu trabalhar isso, ela não conseguiu fazer com que isso realmente não se tornasse a realidade. E era uma realidade nua e crua, muito viva diante dos olhos dela. Aquilo era muito forte, ela estava sobreposta pelas mortes e ela não estava conseguindo deixar as mortes para trás. Nós temos pregado sobre isso. Ruth, ela estava conseguindo deixar os mortos e as mortes para trás. Mas Noemi, ela insistia em levar, deixou os mortos, porque o corpo ela não podia carregar, mas ela estava levando as mortes. E é isso que se manifesta na raiz de amargura. Você está com muita morte dentro de você. Eu estou com muita morte dentro de mim. Eu estou com muita coisa que eu não consigo desvencilhar da morte. Então tem coisa bem nítida na minha vida que eu vejo que a morte está aqui, irmãos. Ah, pastor, misericórdia, mas tua vida está mudando, mas tem morte. Tem coisa ainda que está aqui que eu não consegui me desvencilhar. Eu não tenho conseguido deixar essa morte para trás. E isso tem se tornado uma raiz de amargura, que tem nascido uma árvore e que tem dado fruto. E esse fruto não vai me fazer bem. Esse fruto não está me fazendo bem. Não vai me fazer bem para a pastora, não vai me fazer bem para a igreja, se eu não eliminar isso rápido. Então, naquilo que eu estou detectando na minha vida, que existe ainda mortes, eu preciso me desvencilhar disso. Sair dessa sobreposição de sepulcro, de sepultura, de morte, porque isso é o fim. É onde o adversário tem uma oportunidade, uma brecha para colocar um ponto final. Ele fala assim: tá vendo como morreu? Porque os corpos estavam lá. Noemi não estava inventando uma história. Ela não estava delirando devido à idade. Ela não estava ficando louca. Você não está ficando louca. Você não está com devaneios. Você não está com delírios. Você está vendo muitas vezes as coisas como elas são. Tem morte aqui. Morreu. Mas e agora? Você vai carregar o morto? Você vai deixar o morto e vai carregar as mortes? Até quando isso vai ficar sobre a tua vida? Até quando isso vai ficar sobre a minha vida? Até quando isso vai ficar sobre o meu casamento, sobre o meu ministério, sobre a minha chamada, sobre quem eu sou em Cristo? Noemi, ela era alguém em Deus, tinha uma marca de Deus. O nome naquela época representava muito, então ela tinha uma marca. Noemi, a tua marca do céu é agradável. Não se deixe sobrepor por outra marca. A marca não é compatível com você, Noemi, você é agradável. Então tinha uma marca do céu. Então qual é a nossa marca do céu? Que está sobreposta por uma marca de experiências, por fracassos, por medos, por decepções, por mortes, por amarguras, por palavras, por sentimentos, por emoções, por perseguições, por frustrações, decepções, calúnias, difamações, verdades. O que tem te sobreposto de verdade? O que tem me sobreposto de verdade? Aonde nasceu essa raiz? Aonde isso começou? Aonde foi o princípio dessa dor? Aonde começou a sangrar? Você sentiu que ali você levou um baque? Porque às vezes você consegue perceber. Às vezes eu dou o testemunho da primeira vez que eu senti o baque quando alguém me chamou de narigudo, na primeira vez. Então as pessoas xingavam a minha mãe, xingavam a minha irmã, xingavam não sei quem, eu não estava nem aí. Escola, 14, 15 anos, sua mãe não presta, sua mãe é vagabunda, sua mãe não... Para mim não mudava nada, porque eu sabia quem elas eram e eu estava tranquilo com isso.
Mas quando um aluno daquele, eu com 14 para 15 anos, ele me chama de narigudo, eu senti o baque. Ali eu senti a pancada. E ele percebeu que eu senti. Então você tem que entender que você, não é só você que vai sentir a pancada. O adversário vai perceber que a pancada entrou. E aí se torna um ponto de contato. Ali se torna um lugar onde foi plantada uma semente e essa raiz começa então a frutificar. Naquele lugar onde o adversário viu que a pancada entrou, tem um ponto exato na tua vida que aquilo entrou. Então, quando o Helder, lá na escolinha, lá em 84, falou para mim assim, narigudo, pá, entrou. Eu senti aquela pancada. E no que eu abaixei a guarda, que eu senti o golpe, dali para frente, ele só tripudiou na minha vida os outros 2 anos e pouco de escolinha que eu fiz com ele. Não só ele, como aí espalhou para todo mundo. Aí era Pinóquio, narigudo. Por quê? Porque o diabo ele não vai perder a oportunidade de espalhar aquilo que está doendo, porque a intenção dele é nos ferir, nos machucar e nos levar a um ambiente de morte. Aí naquilo vem os traumas. Aí naquilo eu já não queria muito sair na rua, eu só saía mesmo para trabalhar e para estudar. Nascia espinha na ponta do nariz, já me escondia. Eu já comecei a olhar em espelhinho lá, olhar aqui para lá para ver se eu era mesmo, e eu era. Aí você vai ver que realmente você é isso, você tá ferida, isso te machucou, isso é verdade, porque você foi testar. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que clamar para chegar um momento de cura. E quando foi o meu momento de cura? Quando eu comecei a namorar a pastora, ela falou para mim, não, para mim tá tudo bem, não tem problema nenhum. Quando ela falou que para ela estava tudo bem, não tinha problema nenhum. Nunca mais eu tive problema com o nariz. Até hoje as pessoas falam do meu nariz, mas eu não tenho mais problema com isso. Isso não me fere mais. Eu saí de um ambiente de machucadura, eu saí de uma raiz de amargura e me estabeleci num lugar de cura. Ah, mas o nariz é grande, mas não me afeta mais. Malon, Quilion e o marido morreram, mas não afetava a Ruth, mas ainda afetava a Noemi. O fato aqui não é o morto ressuscitar. O fato aqui não é fazer uma plástica no nariz. O fato aqui é você vencer os mortos e o nariz, ou seja lá qual for o teu problema, com eles existindo, mas para você já não te machuca mais. Isso não te pega mais. Isso vai ficar para trás. As mortes e os mortos. A proposta de Deus para nós é: eu sei que morreu, eu sei que você tem razão, eu sei que te machucou, eu sei que seu nariz é grande, eu sei, eu sei, eu sei. Deus está concordando com você, mas está falando: deixe isso para trás, porque essa raiz de amargura está te matando. Saia dessa sobreposição, isso está te ofuscando. Porque o sobreposto é estar por cima, é estar com outra coisa junto, é caminhar com algo sobre você, junto com você, dentro de você. E Deus tem uma proposta, uma expectativa. Saia disso. Então Deus tinha uma expectativa para Noemi. Deixe essas mortes para trás, junto com os mortos, e volta para a tua terra. Vai viver o restante da tua vida em paz. Mas ela não acreditava mais que tinha paz. Talvez você esteja num ponto hoje que você não acredita mais que tem paz. Você não acredita mais que os próximos passos da tua jornada te levarão a um ambiente de paz. Porque você continua pensando, vendo, enxergando, ouvindo dentro de um ambiente da morte, que é dentro da raiz de amargura. Então, para você não tem expectativa. As coisas só foram mudar para Noemi quando ela chega lá na terra dela. Ela ainda não aceita ser chamada de Noemi, ela fala para ser chamada de Mara. Aí a nora posicionada, e ela pega e fala: o que que eu faço? Ela aconselha a nora, porque ela sabia o que fazer, mas ela não conseguia fazer. Ruth sabia, Noemi sabia o que ela tinha que fazer, como que funcionava o país, como que eram as leis daquele lugar. Ela falou assim: ó, vai respigar a época de colheita, os pobres podem entrar lá numa fila e vão deixando cair lá o que cair, você pode pegar. E aí tem uma comidinha lá para nós, vai lá buscar, para a gente não passar fome. Ela sabia como funcionava. Mas quando Ruth vai e ela acha graça diante dos olhos de Boaz, e ela começa a voltar com as boas notícias, aquelas boas notícias, aquele alimento em fartura, e depois culminou no casamento com Boaz, isso vai curando as mortes.
Você vai ter que ter algo que te aproxime de Cristo para suas mortes serem curadas. Você vai ter que ter experiências com Deus. Eu vou ter que ter experiências com Deus. Cada vez que Ruth voltava para casa, olha, ele me deu isso. Olha, ele falou assim: ah, ele é um bom homem. Ele não vai descansar enquanto ele não botar fim nesse negócio. E aquilo foi curando Noemi. Aquilo foi extirpando o ambiente de morte. O que nós precisamos hoje é de uma proximidade com Cristo, que é a representação de Boaz. Nós precisamos de uma proximidade com Cristo, porque conforme ele for nos abençoando, conforme ele for liberando para nós a bênção, conforme ele for cada vez mais sendo para nós o nosso refúgio, nós vamos sendo sarados por isso. Então, Ruth, ela foi ali Sim. e ela respigava. E aí Boaz chega e fala: quem é essa moça? Fala: é Ruth, nora de Noemi. Ele fala: eu ouvi falar dela. Deixa cair a mais para ela, não toque nela. Na hora do almoço, ele chamou ela para almoçar, deu comida para ela, mandou ela levar comida para a sogra, deu água. Então, ela começou a ser cuidada por Cristo. Conforme você for tomando posicionamento de se aproximar e de não ouvir a voz da amargura, você vai começar a ser cuidada por Cristo. E isso vai trazer cura para você. Isso vai trazer cura para mim. O que nós temos que fazer é nos aproximar cada vez mais dele. E aí Ruth fica naquele quadro, e ela volta e fala assim: ó, hoje o homem chegou, falou: ó, ele é um dos nossos remidores. E começa a nascer uma esperança no coração de Noemi. Você vai entender que vai ter alguém interessado na tua causa. E Ruth então começa a representar Noemi. E Ruth, eu creio, começa a falar para Noemi: eu não falei para a senhora que ia dar certo? Eu não falei para a senhora que a gente ia conseguir? Eu não falei para a senhora voltar, que a senhora era agradável? Eu não falei para você, eu não falei para a senhora, Noemi, você é agradável, você não é amarga. E ela foi sendo ministrada por Ruth. Ela foi sendo ministrada por aquele ambiente. Ela foi sendo ministrada pelo próprio Cristo, que eram as atitudes de Boaz. Até que a sogra fala assim: deita nos pés, e toda a história lá, depois você lê lá, no livro de Ruth. Mas é muito interessante nós entendermos que o processo de aproximação com Cristo vai extirpar toda a raiz de amargura. Quanto mais você tiver de Cristo, menos amargura você tem. Quanto mais você tem de Cristo, menos dor você tem. Quanto mais você tem de Cristo, menos morte você tem. Quanto mais você tem de Cristo, menos expectativa de derrota, de fracasso, porque com Cristo não tem como. Não tinha como, porque Boaz era a representação da provisão, da providência, da comida, da fartura, da proteção. Boaz representava Cristo. Então ele tinha comida, ele tinha água, ele tinha amor, ele tinha proteção, ele tinha poder para fazer aquele ato de remissão, ele tinha como bancar aquilo. Cristo tem como bancar a tua dor e a minha dor. Cristo tem como, ele já bancou, na verdade. Cristo, ele já fez, ele já falou assim: não precisam ser amargos, eu já paguei para que vocês sejam agradáveis. Deixem as mortes e os mortos para trás, saiam das raízes de amargura. Mas as marcas são profundas. As dores são lancinantes, acho que a pastora fala, é uma palavra bonita que ela fala. De lança, ela fere, ela machuca, ela vai, você sangra, aquele sangue vivo mesmo. Tem uns cortinhos na mão que você dá assim, açougue, que é um cortinho, sangra um pouco, mas tem uns cortes que você dá que sangra vivo, jorra, não para mais. Então aquele corte que você olha e você às vezes nem sente. Quanto mais a faca tiver afiada, menos você sente o corte. Tem hora que você sente que queimou um pouquinho, você olha, você não sabe, você não imagina que cortou tanto, porque de tão afiada que está aquilo. A tua guerra às vezes é tão afiada, é tão aguda, que você nem sentiu, mas por que sangra tanto? Porque estava muito afiada, a guerra era muito grande, a morte era muito, a dor daquela raiz de amargura é muito grande, muito aguda. Então ela corta profundamente e sangra muito. Por isso está sangrando muito. Por isso você está sentindo tanta dor e você nem fala assim, cara, nem parece que cortou tanto. Mas é porque a guerra era mais aguda do que você pensava.
o corte, o fio dessa ferramenta que te feriu estava muito afiado. Não foi algo preparado aos poucos para trazer um cortinho, para você pôr um band-aid. Tem corte em açougue que band-aid não dá conta. Tem corte em açougue que é hospital, ponto e acabou. Ou pelo menos um curativo muito bem feito. Então tem coisa na tua vida que nós estamos tentando com band-aid. Sabe o que acontece? Você põe um band-aid naquele corte, passa 30 segundos, ele encharcou de sangue, já está começando a vazar pelos poros do band-aid, você põe mais um band-aid, mas você só perde band-aid e tempo, porque não para de sangrar, não estanca aquilo. Para de querer remendar as coisas com algo que não vai parar, está sangrando. Vai para o médico, vai dar ponto, vai curar essa raiz de amargura. Só Jesus para fazer isso. Não tem outro lugar para você fazer isso. Não tem outro lugar para você ser sarada. Não, pastor, eu estou aqui, deixa que eu vou pôr um band-aid, eu escondo, eu falo, não adianta. Não adianta. Noemi, ela não precisava de um band-aid. Ela precisava de uma cura. Ela precisava de uma presença. Ela precisava de uma restauração. Ela precisava da vida. Se Boaz é a representação de Cristo, ele também é a representação de vida. E ela precisava de uma medida de vida que extirpasse de dentro dela toda a raiz de amargura de morte e dos mortos. Então ela precisava encontrar aquele Cristo. Ela precisava encontrar aquele homem. E através de Ruth ela encontra. E as mortes então começam a sair de dentro dela. As mortes começam, ela começa a voltar a sorrir. Sabe aquele sorriso amarelo? Sabe aquela coisa que você sorri porque você fala, cara, vou fazer o quê? Eu preciso sorrir, né? Aquela coisa pensativa, igual a pastora tá assim agora aqui, ó, pensando longe. Aquele sorrisinho assim, ó, sem graça. Porque a guerra dela tá muito grande. Nós estamos aqui, vocês pensam que tá tudo redondo. Nós estamos numa guerra, irmãos. Uma guerra. Guerra. Não tá redondo. Entendeu? Por quê? Porque a morte, ela quer te pegar. A raiz de amargura, você pensa, para o pastor e para a pastora é fácil, né? Eles estão pregando lá para nós, aí as pessoas entram lá na internet, mas eles não têm raiz de amargura, eles não têm mortes para deixar para trás. A pastora está lá, vai, vai nessa. Dói. Tem coisa sangrando aqui com força. Tem coisa sangrando aqui para moer. Nos últimos dias agora, eu tenho percebido o adversário, ele sempre se levanta. Isso aí para mim é conversa molhada, o diabo nem traz essas palavras para mim, que isso aí para mim nem adianta. Ai, pastor, o diabo, eu sonhei que ele está te atacando. Ah, vá, não me diga. Mas nesses últimos dias, a coisa está mais intensa, está mais estreita, está mais pesada, mais complicada. Está mais falando, ó, não vai adiantar, vocês não vão voltar para casa, vocês não vão chegar em lugar nenhum, já morreu o pai, já morreu os filhos, já não tem mais jeito, já não tem mais o que fazer. Nós estamos passando exatamente isso aqui. O que nós estamos falando aqui é da nossa vida. Nós não estamos aqui, é uma revelação, um entendimento. Tá, tem que ter revelação, tem que ter entendimento. Mas nós estamos falando aqui hoje da nossa vida, do que nós estamos vivendo hoje. Esse sorrisinho amarelo aí da pastora Fátima é o mesmo daquele de Noemi. Quando ela olhava para Ruth, ela sorria e falava assim: Noemi, nós estamos ferrados. Ruth, nós estamos ferrados. Não vamos sair daqui. Aí Ruth falava assim: ó, o que nós ganhamos hoje, vamos comer? E o sorriso da sogra foi sendo mudado. Não por causa de Ruth só, mas por causa do posicionamento de Ruth de ficar firme até se encontrar com Cristo. Se nós quisermos uma saída para nossa casa, encontrar-se com Cristo. Nós não temos outra saída. Você quer uma saída para a tua casa? Vai encontrar com Cristo. Ah, mas eu sou convertida, pastor, há 40 anos. Mas você não teve um encontro com Cristo nessa área. E você está em raiz de amargura. E você está chorando. E você está sangrando. E está doendo demais. E você está sem esperança e sem expectativa, porque você não está conseguindo deixar as mortes para trás. Tem coisa na minha casa que nós não estamos conseguindo deixar as mortes para trás. Acabou, é fato. Agora nós vamos ter que ver o que nós vamos fazer. Nós vamos ter que nos posicionar.
Nós vamos ter que sentar, nós vamos ter que conversar, nós vamos ter que ver o que está sangrando aqui, o que está sangrando aqui, como que dá para pedir perdão, para acertar, como nós vamos encaixar isso tudo. Não sei. Eu não sei. Eu sei. Ela sabe. Graças a Deus. Depois ela me conta. Então, irmãos, é uma guerra. E aí você pensa que você vai ficar aí pintando esse quadrinho bonitinho? Você já passou, você já não está mais no jardim de infância, naquele parquinho, que você risca lá qualquer coisa e leva para casa, e o papai e a mamãe ou a tia da escolinha falando assim, nossa, que coisa linda. Esquece, isso aí não tem mais, não é mais para você. Nós já amadurecemos. Agora ou você desenha de verdade, ou você vai tirar zero. Ou nós fazemos a prova de verdade, ou vamos tirar zero. Ou vamos responder as questões de acordo com aquilo que está para nós respondermos, ou vamos tirar zero. Não tem mais tia falando, ai, que bonitinha. Ai, Betinha, que desenho lindo. Ai, Patrícia, Maria da Conceição, que desenho bonito. Margarida, olha o desenho da Margarida. Acabou. Ai, Alexandre, que desenho. Acabou. Esse negócio acabou. Não tem para ninguém. Agora ou vai desenhar direito, ou vai responder direito, ou vai ter resposta de acordo com aquilo que você já tem, porque quem muito é dado, muito é exigido. Irmãos, aqui eu não conheço todo mundo, mas não tem bobinho aqui. Nós temos que entender que nós não somos bobinho. E a quem muito é dado, muito é exigido. E nós não somos bobinho. Então agora está chegando o negócio. Respostas, coisas que nós oramos, que nós pedimos, que nós geramos. E agora? Nós não estamos conseguindo gerenciar isso. Mas foi dado porque você mesmo orou, porque eu mesmo orei. E agora a raiz de amargura está querendo sufocar tudo isso através da sobreposição e trazer a iniquidade de um monte de morte, um monte de coisa para dentro de nós e está querendo nos alimentar através disso. E estamos sobrepostos pela morte e vamos morrer. Mas há uma oportunidade para nós. Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, qual que é a saída? Jesus Cristo, não tem outra saída, não tem outro jeito. Ah, hoje eu vou escutar 10 palavras do apóstolo Edson. Pode escutar 50. Ah, hoje eu vou escutar 50 palavras do Ministério Morro. Você pode escutar 100. Tem quase 400 lá, 500, eu não sei. Você pode escutar todas. Não é penitência. Não é autoflagelo. Não é sacrifício. Não é promessa. Mas é desfrutar da promessa. É comer de Cristo. É tocar nele e falar assim, eu quero esse alimento. Então, o rapaz, ele tem muito poder de crer. Como ele já aceitou Jesus, eu vou me esforçar para crer que ele tem fé. E ele faz muitos votos. E os votos dele são respondidos. E agora ele fez um voto, que ele não vai cortar a barba até dezembro e não vai olhar status do WhatsApp de ninguém. Até dezembro, eu não sei por que ele fez esse voto, mas ele me falou que fez. Ele não caminha assim em igreja. É um católico, é um crente catolizado que faz promessa. E aí ele parou de tomar Coca-Cola, a esposa foi curada, ele parou de fazer não sei o que, ele comprou um negócio, tudo dele é na promessa. E eu tô para pegar ele. Tô para sentar com ele, porque ele não desfruta da promessa. Fica tudo na mão dele. Então agora ele tá com a barba, se minha barba vai ficar maior que a sua até dezembro. Ah, legal. Mas ele não quer barba. E a esposa dele não gosta de barba. E por que ele está fazendo esse sacrifício? Uma promessa para alcançar alguma coisa. Eu não sei o que ele fez de voto. E também não vai olhar o status do WhatsApp, que é uma coisa que ele olhava. Eu detesto olhar aquilo, mas ele gosta. Gostava. Gosta ainda, mas parou até dezembro. E nós precisamos, então, acessar a promessa. Nós estamos aqui achando que muitas vezes, não, então agora eu vou fazer uma rota. Pastor, agora eu estou entendendo já o que eu tenho que fazer. Então, eu vou assistir tantas do Éder, tantas do Morra. Não vou faltar mais nenhum culto até o final do ano. Vou jejuar, não vou tomar mais refrigerante, vou. Irmão, para. Não é isso que Jesus está falando para nós. Nós não vamos sair de raiz de amargura através disso, porque isso você já está fazendo a sua vida inteira.
Você já está assistindo o Éder, você já está no seu culto, já está assistindo o Morra, já está jejuando, já está lendo a Bíblia, já está pregando, já está louvando, e está na raiz de amargura. Então já dá para saber que não é essa a saída. Não, mas e se eu aumentar? Não adianta, porque não é isso. Não é isso, é tocar de verdade nele, no sentido de entender o que ele está falando, nessa área específica. Porque nós não estamos sendo alcançados nessa área. O que nós temos que entender é isso. Não é que te falta uma comunhão, não é que você não é crente, não é que você não está salva, mas você não está reinando sobre isso. Na nossa casa, nós não estamos reinando sobre certas coisas. Então não adianta. Eu posso assistir tudo do apóstolo Éder de novo. E daí? Se eu for como promessa, se eu for como um sacrifício, não vai adiantar nada. Pode ser que em alguma das ministrações eu escute uma palavra que me liberte. Isso é possível. Agora, depende do que eu for buscar. Se eu for lá para buscar, porque agora não, eu sei, agora eu tenho que sofrer aqui, eu tenho que me entregar mais, eu tenho que me rasgar. Então, eu entendo o que eu estou falando. Eu não estou falando que a palavra pregada pelo Éder, pela nossa vida, não liberta, liberta. Mas o que eu estou falando é que não é esse caminho que Deus quer usar, muitas vezes. Ele pode até usar uma palavra ou outra, pode até usar a nossa vida hoje. Mas o que ele está falando assim, ó, corre porque está sangrando, para de pôr band-aid. Porque às vezes mais uma palavra do Ministério Morra é só um band-aid. E está sangrando, irmão. E está sangrando. Para de pôr band-aid. Se tiver que ir para o hospital, vai. E dói, é chato. Tem uns cortes que os caras chegam lá, o médico, para ele, a mesma coisa que ele pegava na minha mão para dar ponto quando eu cortava, é o mesmo jeito que eu pego num frango morto para cortar o frango. Eu não penso que o frango vai ter dor. Eu só cortava o frango. Acabou. Ele pega o meu dedo, ele puxa assim, ele abre o corte, ele pega aquela gaze com aquele ganchinho, um negócio lá e passa assim por dentro, esfrega para esterilizar, depois ele passa outro negócio e vem costurar. Dá lá, aplica aquela agulhada lá dentro da anestesia e depois ele costura. É igual cortar um frango para ele. Não tem sentimento naquilo, ele está trabalhando. Eu corto um frango, corto um bife e ele costura um dedo cortado. Não tem sentimento. E aí você tem medo disso. Você fala assim, eu sei que vai doer. Porque eu sei, eu fui algumas vezes em hospital da ponto, é sempre a mesma coisa. Porque não adianta ele ficar alisando. Não adianta, porque ele tem que limpar, tem que dar a agulhada lá dentro e tem que costurar. Então, Jesus, não adianta você ficar esperando que ele vai ficar alisando, carinhando, porque vai doer. Isso que precisa mexer para remover essa sobreposição vai doer muito. Coisa na minha vida que eu preciso mudar, que está doendo, e tem outras coisas para mudar que vai doer. Agora eu preciso decidir. A pastora vai precisar decidir se nós vamos continuar pondo band-aid ou se nós vamos deixar Jesus mexer de novo, dar anestesia, dar os pontos, porque depois daqui 7 dias, aí seca, tira os pontos, acabou. Agora, quantos anos nós estamos pondo band-aid? Aí parece que secou, qualquer coisinha que você bate, aquela dor e abre o corte tudo de novo, e sangra tudo de novo. Já viu esse corte que você vai tentando torear? Você fala, agora vai dar certo. Daqui a pouco você leva aquela pancada naquele lugar, aquela dor de novo, abre de novo, sangra tudo de novo. Aí você vai remendando de novo e põe band-aid de novo. Não adianta, para de remendar a sua vida. Deus quer sarar a nossa vida. Deus quer curar a minha vida. Deus quer tirar essa sobreposição, quer tirar essa raiz de amargura, quer tirar todo esse fel, quer tirar toda essa coisa que não deixa a gente caminhar para a vida. Ficamos presos nessas mortes. Noemi estava preso nisso, é injusto. Eu perdi marido, eu perdi filho. Chega, para, não quero saber de mais nada. Para dessa conversa. Vai embora para sua casa, a Ruth, vai embora, a órfã, deixa eu em paz. Só o que eu queria era morrer. Na verdade, o que nós estamos pensando muitas vezes, cara, a melhor coisa agora na minha vida, pastor, de verdade, Jesus me buscar. Eu morrer agora seria excelente. Estaria de bom tamanho. Porque já morreu um, já morreu outro, já acabou um sonho, já acabou outro projeto. Às vezes você não perdeu pessoas, mas você perdeu projetos, perdeu sonhos, perdeu visitações. E a morte seria um negoção. Você fala, ei, Malom, que sorte, hein, filhão? Podia ser a mãe. Às vezes a gente está clamando pela morte, porque está doendo muito. E aí nós estamos batendo, chocando com Cristo, chocando com Boaz,
chocando com Jesus. Deus querendo levar Noemi até Boaz, através de Ruth, e ela querendo ir para as mortes. Aí fica essa guerra. Amarga com agradável. Amarga com agradável. Olha como não gruda. Tem dentro de mim e de você um amargo e um agradável. Um amargo e um agradável. Uma Mara e uma Noemi brigando. E nós vamos ter que escolher. E Ruth foi tão incisiva que ela disse, não adianta. Por mais que a senhora falar, eu não tenho argumento para mim. Aí sabe o que Noemi fala? O que está escrito? Vendo Noemi que Ruth estava de toda resolvida, cessou de falar desse assunto. Foi embora. Então nós vamos precisar estar de todo resolvido. Eu vou acertar isso e acabou. Eu vou buscar outra coisa para minha vida. E eu vou ver a minha vida mudando junto com a senhora. Nós sofremos junto, nós passamos isso aqui junto. Nós vimos morrer marido, filho, genro, morreu tudo aqui. Mas genro não, morreu os filhos, morreu o marido. Mas nós vamos ver vida. Eu vou com a senhora para casa. Eu não vou deixar a senhora velha voltar para casa com essas mortes, porque eu tenho mais força. Nós vamos lá, nós vamos fazer isso junto. Nós vamos buscar a vida. Então, que nasça essa Ruth dentro de nós para realmente ressuscitar essa Noemi, tirar essa sobreposição dessa Mara e fazer com que sejamos agradáveis e tenhamos esse encontro com Cristo e possamos comer diretamente disso e sairmos desses ambientes tão doloridos, dessas sobreposições de morte tão malditas, dessas raízes de amargura tão ruins que não tem boa mesmo, que tem nos machucado tanto. E paremos de comer desses frutos, em nome de Jesus. Deixar a pastora falar um pouco, senão ela não dorme hoje. Vai lá. Amados, quando o pastor Alexandre falou do estar longe, o senhor estava colocando as pessoas desse quadro do livro de Ruth, estava colocando no lugar dentro do meu espírito. Talvez as pessoas já tenham até essa revelação, mas para mim, dentro desse contexto, é algo muito interessante, porque Noemi, ela tinha duas vertentes. Uma parte era agradável, não é? E também minha delícia, era também Noemi, né? Os nomes que eram dados ali para ela, representação dos nomes, agradável, minha delícia. E também ela tinha a característica que ela encarnou, vamos colocar assim, de ser amarga, não é? E Ruth, o Senhor falou, Ruth é amizade, é a sensatez. Ruth ali naqueles momentos era o Espírito Santo de Deus revelando Jesus todos os dias ali para Noemi. Então, quando Noemi conseguia dar conselhos ali para Ruth, né? O Espírito Santo se unia ali junto com Noemi naquilo que ela já tinha de construção do próprio Cristo dentro dela. Aí o Espírito Santo voltava com uma revelação maior de quem é Cristo para ela. Olha, Cristo fez isso, Cristo fez aquilo, eu encontrei o território da paz. Então, quando eu disse que eu sabia a saída, é exatamente isso. O Senhor me deu um território de paz. E é em paz que eu passo a guerra. Pode acontecer muitas coisas, mas há paz. Então, foi muito interessante que esses dias Deus falou comigo, ontem, né? Na verdade, o Senhor falou comigo antes de ontem, o Salmo 37. E ali eu tinha deitado ali, peguei uma Bíblia nova que a gente ganhou, não é? E eu comecei a ler aquela Bíblia e ali me chamou a atenção. É um trecho muito conhecido, Salmo 37, que fala de confiança, deleite, entrega e descanso. Até essa palavra vai ser usada aí por uns bons tempos aí na minha vida, a respeito do que Deus está ministrando ao meu coração. Eu vou usar para várias coisas. Usei ontem para as intercessões de uma maneira geral e vou continuar usando. E eu creio que é muito interessante que você e eu, nesses dias que temos de final de semana, gastemos tempo com as nossas raízes de amargura, com as nossas sobreposições de personalidade a respeito de quem é Deus para você. Quem é Deus para você? Você está debaixo da mão maligna, entre aspas, de Deus, da mão do Senhor que te tocou de maneira que te feriu? Como o pastor Alexandre falou, naquilo que está escrito no livro de Ruth, é que a mão do Senhor pesou sobre mim. Então, qual foi o episódio que você passou
eu passei, em que Deus aparentemente foi impotente, não fez nada, não se importou, não te trouxe absolutamente nenhuma solução para o problema que eu e você tínhamos criado, que Deus haveria de solucionar da maneira que nós imaginamos. Ou seja, nós criamos um Deus dentro de uma caixa de sapato, dentro da nossa imaginação, dentro da nossa maneira cheia de expectativa de ser. E Deus não tem compromisso com as nossas expectativas. Guarde isso no teu coração. Deus tem compromisso com a sua palavra, os seus fundamentos e o propósito eterno que ele tem para nós. Então, todo processo que venhamos a passar está debaixo de um propósito. E os processos precisam ser absorvidos, cumpridos, aceitos, porque eles vão ser, com certeza, bons, perfeitos e agradáveis, ainda que para nós seja desagradável, para a nossa carne seja desagradável. Então, eu tenho sim a solução. E a solução está no deleita-te no Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, esse final de semana, gaste tempo com o Senhor e fala, Senhor, onde eu não me deleitei em ti? Onde aquilo que tu fizeste e eu achei que era o Senhor me trouxe raiz de amargura? Veja bem, a mulher de fluxo de sangue, 12 anos, o sistema religioso a feriu demais. Sabe por quê? Porque ela procurou cumprir toda a lei. Ei, alarache. Até na hora de buscar a Cristo, ela estava debaixo do domínio da lei. Porque ela falou, se eu tocar na orla das suas vestes, se eu tocar nas vestes de Jesus, se eu tocar de alguma maneira nas vestes do sacerdote, ela ainda estava no sistema da lei, não é? Mas dentro dela tinha uma fé, que Jesus trazia algo diferente. Eu vou ficar curada. Então, o sistema da lei, por conta daquele sangrar, verdadeiramente a ferira. 12 anos, ela procurou ajuda dos médicos, ajuda na lei, ela procurava seguir a lei. E ela teve que romper com a lei para poder chegar na sua cura. Então, às vezes, você e eu estamos feridos com o sistema religioso que nos foi apresentado. Há um sangramento na nossa vida, mas é em relação ao próprio Deus. Existem demônios especialistas em nos ferir com Deus. Nosso apóstolo já trouxe essa ministração, se chama Pazuzu. É uma potestade do ar que se levanta aí junto com alguns outros demônios para nos ferir, para trazer machucaduras profundas com Deus e assim o terror por todos os lados vai nos cercando. E aí, logicamente, não vemos saída, porque estamos afastados de quem é Deus, porque criamos uma imagem do nosso Deus que ele tinha que se moldar a nossa expectativa. E Deus não vai se moldar a isso. Às vezes estamos querendo e puxando a Deus para uma expectativa de vingança. Lembra quando eu falei a respeito do meu esposo, quando ele falou para mim, não quero mais que você seja pastora? E aí eu falei, Deus, mas meu esposo fica brincando assim comigo, não é? E é um cargo sacerdotal e tal, e o senhor não vai fazer nada, não é? Então eu queria que Deus se juntasse à minha vingança. E por dentro de mim, eu pus a mão na cintura, fiquei boquiaberta por muito tempo, e ali uma ferida muito grande com Deus se estabeleceu, não é? Muito, como que eu posso dizer? Foi aprofundada, porque eu já tinha passado por algumas injustiças ministeriais, e mais aquela no meu currículo, eu fiquei absurdada e fiquei pensando, onde está Deus nisso? Ele não vai trazer um raio na cabeça desse pastor, desse homem? Ele não vai trazer nem uma frieira, nem uma unha encravada, não vai fazer ele dar um tropeção, bater o pé, não vai fazer nada. Então, eu criei um sistema onde eu coloquei Deus dentro. Deus não tem nenhum compromisso com as nossas expectativas. Deus tem compromisso com o propósito eterno dele. Então, eu gostaria que nesse final de semana você gastasse tempo. Nós vamos gastar tempo, cada um na sua área, na sua jurisdição. E nós vamos gastar tempo com Deus e pedir para Deus, Deus, onde o Senhor me feriu? E eu achei o Senhor impotente, omisso, indiferente, negligente comigo, não é? Porque a palavra que está sustentando o meu coração é a palavra deleita-te. Sabe por quê? Porque se eu me agradar do Senhor, sabe o que quer dizer deleita-te no hebraico? Quer dizer isso aqui, ó. Estar feliz, ter um prazer requintado, divertir-se com o Senhor. Então comece a se alegrar em Deus, ou seja, peça para Deus tirar a raiz de amargura ou a sobreposição de personalidade que o sistema religioso te fez engolir goela abaixo e agora ele está regendo a sua vida.
O que é uma sobreposição? É ter um representante para resolver problemas. Como o pastor Alexandre falou, Ruth passou a ser a representante de Noemi. Então, às vezes, dentro de nós tem um sistema religioso que representa Deus dentro de nós. E quando nós chegamos verdadeiramente diante de Deus, todo o nosso sistema está sobreposto todo o nosso sistema de buscar a Deus está sobreposto por uma mentira, por uma estrutura que nós criamos, obra das nossas mãos, cheias de decepções, frustrações com Deus, expectativas, a esperança adiada adoece o coração. Não é? E aí nós ficamos com aquela esperança, e Deus não fez nada. Deus estava lá de braços cruzados na nossa mente, no nosso interior, na nossa imaginação vã. Deus estava lá de braços cruzados e não fez nada contra a injustiça. Então, o que nós vamos vencer é a raiz de amargura para com Deus, para que verdadeiramente esse representante que vem na sua vida e na minha vida e que nos impede de ter uma comunhão profunda com o Senhor Jesus, com o Cristo vivo verdadeiro, esse sim, que é Deus verdadeiro, seja desmanchado de dentro de nós. Em nome de Jesus, amados. Desvincule Deus dessa persona que se levantou dentro de você. Desvincule o Deus verdadeiro. Vá para Noemi, a agradável, que Deus olhou para ela e colocou esse nome. Minha delícia, Noemi. É o teu nome. O meu nome é Noemi, porque há a nova criatura chamada Jesus Cristo dentro de nós. Veja bem, Satanás, ele nos sobrepõe. Deus não. Ele vem, nos fala, morra verdadeiramente e viva o que eu tenho para você. Eu tenho uma nova cultura para você, mas eu não vou tirar nenhum traço da tua personalidade, eu vou tirar a sua pecaminosidade. Seja ela pecado, transgressão ou iniquidade. Satanás não. Satanás, ele vem e nos dá outra personalidade, uma personalidade maligna, que quer exteriorizar aquilo que recebemos de Adão. E o que recebemos de Adão é treva. Então, amados, vamos desvincular, em nome de Jesus. Segunda-feira faremos, então, uma renúncia da religiosidade. Faremos algo ali para falar, Deus, eu não vou sangrar mais. Como o pastor Alexandre falou, chega de band-aid. Uma das irmãs falou assim, estou cansada de band-aid. Chega de band-aid. A primeira coisa que eu creio que nós precisamos fazer dentro disso é começarmos a mudar a imagem que nós temos de Deus. Uma sobreposição entrou. Deus está atrasado. Deus não faz nada por mim. Deus não me ouve. Deus não tem nada comigo. Olha, Deus abençoa todo mundo, menos eu. Olha, Deus, o que meu marido está fazendo. O senhor não está vendo? Olha isso, olha aquilo. Por isso eu falei, eu tenho a solução sim. Deleita-te no Senhor. Agrada-te do Senhor. Busque a presença de Deus para ter um prazer nele, prazer requintado nele. E isso nós vamos ter que fazer para matar essa sobreposição que entrou dentro de você e dentro de mim, que faz com que tenhamos uma imagem errada do Senhor. Às vezes passamos por um sistema legalista tão profundo que tudo que vamos fazer é um sacrifício, como o pastor Alexandre falou. Aí eu faço promessas. Quando quem faz promessas para nós é o nosso Deus. E a promessa maior que ele poderia ter feito, ele já cumpriu, que é enviar o seu Filho amado com todas as coisas junto com Cristo. A palavra de Deus no livro de Romanos diz isso. Eu entrego a Cristo, junto com ele todas as coisas. Então, todas as promessas estão em Cristo. A palavra de Deus, Salmos, diz a respeito disso. Todas as minhas fontes estão em ti, Jesus Cristo, ei? Então, o que está nos fazendo ver Jesus no meio da tribulação, de maneira errada, como se ele estivesse de braços cruzados e se deleitando no nosso sofrimento, quem está fazendo isso é Satanás e a pessoa que entrou dentro de nós por conta dos nossos fracassos de religião, fracasso de não conhecermos a bondade e a misericórdia de Deus. Conhecemos um Deus errado, porque a nossa mente fabricou esse Deus, como fabricamos um ídolo qualquer, desses que nós compramos aí nessas casas de imagens. Então, vamos desmanchar a falsa imagem de Jesus Cristo através dessas palavras que têm sido nos dadas. Amém? Então, gaste tempo com o Senhor e fale, Senhor, eu não quero permanecer nesse engano, nessa sobreposição, nessa mentira que a minha caminhada religiosa colocou dentro de mim, estabeleceu Beelzebu dentro de mim. Não quero ser sobreposta por um sistema religioso. Não quero ser filha de Beelzebu. Não quero ser serva de Beelzebu. Essa pessoa maldita que se levantou dentro de mim precisa ser morta. Eu não quero que ela me represente.
Porque vamos chegar à presença de Deus e nunca chegamos. Vamos buscar algo de Deus e nunca está bom. Vamos tentar algo com Deus e Deus parece que nunca está. Tudo isso é sistema religioso. Satanás colocou dentro de nós com a nossa passividade e permissão por causa da falta de conhecimento de quem é Deus e a sua verdade. O Senhor fala, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Que venhamos a conhecer o poder de Deus. Que venhamos a lançar fora, em nome de Jesus, essa idolatria, essa manifestação de hedonismo, essa manifestação de egolatria, de fazer do Deus vivo, Deus todo-poderoso, quem nós queremos que ele seja. Ele é Deus e ele não muda. Ele não vai mudar para compactuar com a nossa carnalidade. Ele veio e morreu em carne, ele foi feito pecado. A palavra de Deus diz isso. O Cristo vivo foi feito pecado para que nós fôssemos justiça de Deus. Aleluia. Ele está esperando que nós manifestemos a justiça de Deus e sentenciemos essa imagem de escultura que levantamos do nosso Deus dentro do nosso coração. E ela está nos ferindo, porque ela não é Deus. E ela está nos machucando, porque ela não é Deus. Em nome de Jesus, deleita-te no Senhor. E ele satisfará os desejos do teu coração. E aí depois nós vamos dar prosseguimento na idolatria que estávamos tratando a respeito de nós mesmos e pessoas que entraram na nossa vida com as iniquidades dele. Agora, aleluia, nós vamos tirar a iniquidade do falso Deus que entrou dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém? Entenda bem essa palavra. Se alguém precisar de algum tipo de ajuste, avise. Vou procurar ali fazer algo e vamos ver se eu consigo fazer algo para já colocar no grupo, para você ir estudando, para segunda-feira fazermos uma renúncia. Se o pastor Alexandre falou, não fique falando que vamos fazer a renúncia e depois não fazemos, é ruim, né? Dar a palavra e não cumprir, isso é perfídia. Falei para ele, então tá bom. Mas se eu não conseguir produzir nada hoje, e na segunda-feira eu tenha algo pronto para nós fazermos a renúncia, vamos ver aqui então depois como eu e ele vamos decidir, aí nós damos prosseguimento. Mas é importante já você começar a sondar o teu coração, para que fale para Deus, Deus, onde eu te transformei no ídolo, que eu quero te esfregar, que nem o gênio da lâmpada, e o Senhor se manifestar a meu favor. Não quero mais viver isso. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano. O Senhor, verdadeiramente, é o grande eu sou. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, vamos orar? Pode orar? Pode, eu tenho que dar os recados, não pode orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de ti cada uma das manifestações dessa treva. Anda. Ô, papai, tua filha falou ontem que tem algo que Deus não tem paciência, com a idolatria, Senhor. E a tua palavra diz, eu não vejo outro Deus além de mim. Então, meu Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço, a Rei da Glória, que tu venha já esclarecendo cada coração que formou um Deus de acordo com a própria personalidade que entrou dentro do nosso coração. Aquela Noemi, papai, permitiu que a morte entrasse no coração dela, Pai querido, e depois Ruth, que é o Espírito Santo de Deus, começou a manifestar o próprio Cristo diante dos olhos dela, e ela mesma, Pai querido, foi se levantando daquele lugar e arrancando a Mara de dentro dela. Pai, que sejamos rápidos para arrancar essa semente maldita que está no nosso coração e tem feito com que nós vejamos Deus, que ele tem que trabalhar segundo o nosso padrão, Senhor. Em nome de Jesus, quebra a força dessa iniquidade, meu Deus, e que possamos entender que tu és Deus e pronto. Tu não deves satisfação para ninguém e tu não vais vir para saciar as nossas expectativas, mas tu virás para cumprir o teu propósito. E o processo, por mais dolorido que seja, ele está dentro do propósito. Que sejamos firmes, porque estamos numa guerra contra a nossa carne, que quer se insidiar contra o Espírito de Deus e o nosso Espírito recriado, que possamos ser firmes e nos deleitarmos em Ti, porque todas as nossas fontes são em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Então, segunda-feira, 7h30, provavelmente com a renúncia em nome de Jesus, vai conseguir fazer, para a glória de Deus. Amém? Hoje à noite, irmãos, 8 horas, nós teremos uma reunião, será a penúltima reunião para o Encontro dos Filhos, que vai acontecer em Duartina em novembro. Então, você que tem intenção de vir, você que já está aí até marcado para vir, alguns irmãos já estão até já compraram passagem, tudo. Entre na reunião para nos ajudar ali, para a gente normatizando as coisas. Amém? Hoje às 20 horas, então, nós teremos a reunião. Esse evento, para quem está por fora aí, tá no grupo, entrou agora, vai ser um encontro em Duartina, porque a igreja
virtual ela é complicada, porque a gente não conhece ninguém, fica longe, então alguns irmãos têm vindo em casa, a gente tem se encontrado em alguns lugares, mas a grande maioria das pessoas a gente não conhece. Sim. Então é uma oportunidade para a gente se conhecer, para a gente estar junto, para os irmãos se conhecerem, a gente conhecer, ter um tempo de oração, de ministração, de palavra. Então, assim, o intuito desse evento é isso daí. Então, se você se interessar em nos conhecer, conhecer o ministério mais de perto, ele não tem custo, ele vai ter um alojamento, que já está alugado uma chácara, a alimentação vai ser por conta do ministério, você vai ter que gastar para vir. Aí depois, se você puder e quiser dar uma oferta no ministério, nesse encontro, vai ser outra coisa, mas não tem um custo estabelecido. Você pode vir que vai ter teu alimento, vai ter o lugar para você dormir e vai ser bênção. Então, se você se interessar por isso, hoje às 5 para as 8 mais ou menos, vai estar o link lá nos grupos, você entra para você poder participar da reunião e ver se te interessa ou não, porque nós teremos aí uma data máxima aí de confirmação, aí nós vamos explicar lá certinho na reunião, Do amém? dia 21 até o dia 26, é isso? 27? É, mais ou menos, o evento mesmo é sexta, sábado, domingo, aqui tem um pessoal que vai chegar na quinta e vai embora na terça de manhã, mas o evento mesmo é sexta, sábado, domingo, aí à noite nós vamos estar explicando certinho, dando data, tudo bonitinho, beleza? Que uma irmã perguntou. Hum? É que uma irmã perguntou qual era a data. Ah, tá. Beleza? Então, irmãos, Deus abençoe. Até segunda, em nome de Jesus. Até hoje à noite na reunião, porque por entrar até segunda no Oséias. E culto domingo às 19 horas, pregação com a doutora pastora Fátima. Amém? Claro. Tchau. Domingo. Deus abençoe e fica na paz. Shalom, Tá. shalom.